Romanos 4, do versículo 13 até o 16. Todos acharam? Podemos ler? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei, que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Só até aqui. Vou deixar o parêntese para a próxima. Muito bem, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, rogamos, Senhor Deus, que Tu fales conosco. Um trecho pequenino da Tua palavra foi lido, e agora meditaremos nele, Senhor Deus. Nós rogamos que Tu venha nos alimentar, nos encher de esperança, de alegria no coração, mediante as promessas que contém na Tua palavra bendita. Em nome e por amor do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui, na palavra de Deus, algumas promessas. É interessante, né? Interessante a gente pensar que o Senhor, nosso Deus, Ele fala por meio de parábolas, de enigmas. É interessante pensar nisso, né? Já anuncia isso no Antigo Testamento. Falarei por meio de parábolas. Diz ainda o profeta Isaías. Falarei para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam. Que coisa esquisita. Precisa do toque, da ação poderosa, do desvendar do Espírito Santo. Ele precisa nos abrir os olhos e nos dar entendimento da sua palavra, das suas promessas, das coisas que Ele sempre afirmou na Escritura. O Novo Testamento é uma nova etapa no que diz respeito ao cumprimento do que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Todavia, as promessas permanecem as mesmas, desde sempre. Não foi uma coisa nova. Já estava ali no Antigo Testamento. Por exemplo, você abre o Salmo 37, versículo 28 e 29, diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. 29. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Ora, o Senhor havia prometido a Abraão a terra. E Abraão esteve lá, peregrinou por lá, mas o Senhor disse para ele: ainda não será agora. Será aos teus descendentes. 400 e tantos anos depois, Josué entra na terra prometida. É o descanso. É a terra que o Senhor prometeu. Aqui mana leite e mel. É quando entra, há abrolhos, espinhos. Tinha lá um ponto e outro que tinha de fato as coisas anunciadas, mas não houve descanso. Tiveram que conquistar com muita luta, suor e lágrimas e mortes e
conquistas ferrenhas, de guerras brutais. Que enigma é esse? Será que a palavra de Deus falhou? Será que as promessas de Deus não se cumprem? Então é isto que o apóstolo Paulo está nos dizendo, está nos falando, está acrescentando. A carta aos Hebreus vai dizer assim: por acaso a palavra de Deus falhou se Josué não lhes deu descanso? Não, porque mais tarde, por boca de Davi, ele continua fazendo a promessa: não entrarão no meu descanso se procederes como procedestes em Massá. Então, resta um descanso para o povo de Deus. Depois ele diz no Salmo 37, os justos herdarão a terra. Ora, onde é que eles estavam? Não era na terra? Que enigma é este? O que está falando a palavra de Deus? O que ele está anunciando? Que há ainda uma terra para ser conquistada, para ser herdada. Né? Então, este é o tema da nossa mensagem, aqui baseado no texto do apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, que diz: os justos são os herdeiros do mundo. É exatamente este o termo que Paulo usa. E os justos são herdeiros do mundo. Quando se diz os justos, tanto lá no Antigo quanto no Novo Testamento, especialmente com as explicações, as revelações dadas ao apóstolo Paulo, que registra em carta para nosso entendimento, para nossa edificação. Os justos, entenda-se, os justificados. Porque justo não há um sequer, a não ser aquele que foi enviado por Deus, o seu Filho amado, o único. Mas ele toma o nosso lugar e recebe sobre si o castigo, a justiça, a ira de Deus foi posta sobre ele, para que todo que nele crê seja considerado justo. O Deus que justifica pecadores por meio da morte de um justo. Coisa linda, né? Coisa linda. Eu fico pensando assim, só mesmo o Espírito Santo para dar esse discernimento, essa compreensão, né? São coisas excelentes, elevadíssimas. A gente ouve assim com naturalidade e fala: bendito seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, eu creio, eu recebo. Então é isto que o apóstolo Paulo está dizendo: os justos é que herdarão a terra. Os justos são herdeiros do mundo. Ele está falando aquilo que disse o Salmo 37. Que mundo? Meus amados irmãos, ainda introdutoriamente, o céu, este lugar maravilhoso, não tenho dúvida, um lugar onde habita o Senhor, onde está o Santo dos Santos, a morada do Altíssimo, é com certeza um lugar distinto. Onde será o lugar da habitação dos justos? Em outro lugar ou aqui mesmo? O que será que Deus estava dizendo através da vida de Abraão? É aqui, mas ainda não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem alguns teólogos muito bons que defendem biblicamente, lógico, se eu estou dizendo que são bons, é porque são bíblicos, reformados, homens de Deus, merece o nosso respeito, nossa atenção, que afirmam que o céu vai ser exatamente aqui. O céu é onde o Senhor está. O céu é ter acesso ao seu trono de graça. O Senhor
tem promessas maravilhosas feitas. E muitas dicas nesses enigmas, nessa maneira interessante de comunicar ao seu povo, de que será aqui mesmo um novo céu e uma nova terra, isto é, tudo reformado, tudo feito, depurado pelo fogo primeiramente, mas outra vez restaurado. Diz que a natureza anseia pela volta de Jesus para ser restaurada. Já tinha pensado nisso assim? A gente só pensa em um outro lugar, fora, né? Quem sabe numa outra galáxia, quem sabe numa outra dimensão. Não dá nem para explicar direito o que nos ocorre quando a gente pensa, vou para o céu. Né? Há uma séria possibilidade, uma probabilidade muito grande de que seja exatamente aqui. Porque eu fico pensando, os planos de Deus não são frustrados. Os seus desígnios não podem falhar. E se Ele criou tudo isto, pensando em nós, para a nossa edificação, para nosso conforto, para o nosso deleite na sua presença, Ele deixaria que alguma coisa estragasse isso? Vamos deixar essa interrogação assim, guardada. Quero crer, agora eu vou dar minha opinião pessoal, que tem todo sentido. Quero crer que o Senhor vai restaurar sim todas as coisas, que será aqui a nossa morada eterna com Deus. Não é? Dito isto posto, vejamos o tema da nossa mensagem. Né? O tema em si responde à pergunta. Sobre o que ele está falando? Ele continua falando sobre justificação. Por isso o tema, ou melhor dizendo, o título da mensagem responde à segunda pergunta. E o que ele está falando agora? Porque vai várias semanas falando sobre justificação. E agora, o que é que ele está dizendo sobre justificação? É que os justos, aqueles que são justificados, são herdeiros do mundo. São os herdeiros do mundo. Os ímpios não. E quero ainda dizer, serão exterminados não quer dizer aniquilados. Serão exterminados da presença do Senhor. E não terão nenhuma participação. E não poderão entrar, nem eles, e nem o pecado, e nem o diabo, e nem os seus demônios, não poderão mais nos causar nenhum infortúnio. Não terão acesso. O pecado não poderá entrar. Torna-se interessante pensar que lá no Éden não existia pecado ainda. Ou melhor, vamos dizer, quando ainda não existia pecado, havia então as duas possibilidades: de não pecar e a possibilidade de pecar. E Adão usou a segunda possibilidade. O que ele fez? Pecou. Ali como nosso representante, pecou. Né? E o pecado entrou, o pecado foi destruindo tudo, foi nos cegando, nos tirando o entendimento, a ação do diabo, seus demônios, a nossa natureza herdada de Adão pecaminosa, foi nos fazendo perder as perspectivas e o contato com Deus. Né? Mas ao restaurar todas as coisas, este contato será novamente direto na presença de Deus, e então a segunda possibilidade que foi optada por Adão deixa de existir. Eu explico. Ele não tinha duas possibilidades, ou não pecar, ou pecar. Pois então, quando Jesus voltar, a segunda possibilidade não existirá mais. Apenas não pecar. Não poderemos mais pecar. Agora nós não podemos mais não pecar. Mas quando Jesus voltar, não poderemos mais pecar. É um trocadilho de palavra, né?
não há possibilidade alguma de nós pecarmos outra vez e acontecer tudo de novo. Entende? Seremos protegidos e guardados de tal forma que isso não acontecerá. Contudo, tudo isto não saiu do controle. Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. Lá no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, pouquinho antes da leitura que o Rodrigo fez, no capítulo 12, diz que o Senhor fez tudo. Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu governo, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor fosse dada ao Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então está tudo perfeito. Não é? Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que a justificação, tem algumas informações a respeito da justificação que nos leva a considerar este aspecto. Nós seremos herdeiros do mundo. Nós estamos aqui como que peregrinando por uma terra que será nossa, mas ainda não. Que será nossa, que será da possessão dos justos, que herdarão esta terra, mas ainda não. Ainda estamos peregrinando. Mas quem são esses justos? Qual é a condição? E Paulo parece que ele não se enfada de repetir a mesma coisa. Os pontos são parecidos. Talvez a gente fique meio enjoado, mas a novidade nesse ponto da carta é que ele vem falar a respeito desta herança, né? Primeiro ele está falando, a justificação é assim. Agora ele está falando assim, e esses justos herdarão a terra, herdarão o mundo. Então, quais são as considerações que ele faz? A primeira afirmação, ele diz que os justos serão herdeiros do mundo, mas não mediante a lei. É como se o judeuzinho estivesse insistindo lá, na sua tríade, né? Nesse diálogo que ele cria. Não, peraí, mas os herdeiros são aqueles que têm a lei, porque Abraão cumpriu a lei. Então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Então ele resgata agora a promessa de Deus. Quando é que Deus fez a promessa? O ponto dele é muito simples. Quem é que dá a lei? Moisés. Moisés só vem 400 e tantos anos depois, quando ele liberta o povo do Egito, e no trajeto, provavelmente no Monte Sinai, é que ele recebe a lei, conhecida por todos nós como a lei de Moisés. Quando então é que que Abraão recebe a promessa? Antes ou depois da lei? Antes. A promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, não pela lei, e sim mediante a fé. A promessa foi feita quando Abraão ainda estava lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, lá para o lado do Iraque, do Irã, aquela região. Possivelmente idólatra, possivelmente adivinhador de algo parecido com o que nós chamamos hoje de signo. Esse nome Abrão significa pai elevado, pai que tinha uma sabedoria superior e buscava conhecimento do céu através das estrelas, né? E este homem, tal qual eu, tal qual você, tal qual nós todos, não buscava Deus, não tinha conhecimento de Deus,
mas a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus vai lá porque o escolheu, não há razão aparente, ninguém sabe justificar. Eu não sei justificar porque o Senhor me escolheu, porque me chamou. Se sou eu no lugar dele, eu já haveria me fulminado. É isso que eu mereço. Tal qual Abraão. Mas a graça de Deus o chama. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, deixa essas bobagens que você está fazendo aí, abandona a idolatria e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele creu. Ele creu. É bem certo que depois a Escritura nos fala que Abraão obedecia os preceitos de Deus. Mas eu fiz aqui um simulado de preceitos que o Senhor disse a Abraão. Abraão, larga a idolatria, deixa o teu povo, deixa a tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. O que mais? Preceitos, né? Tipo assim, se tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos ler a palavra, hein? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele então recebe a revelação de um Deus santo, de um Deus perfeito, de um Deus todo-poderoso, e que havia de andar em sua presença. Andar na presença de Deus é Deus chamando a razão. Lembra-te que eu sou contigo. Eu estou bem aqui ao teu lado. Se quiser botar um terror, você está sendo filmado. Lembre-se que eu estou sempre ao teu lado. Anda na minha presença. Lembra que eu estou na tua presença? E ser perfeito. E Abraão, temendo a Deus, crendo na promessa que foi feita, antes ou depois da lei? Antes. A promessa foi feita antes e independente da lei. Pela graça de Deus, Ele a concede, a promessa. E aí depois nós aprendemos pela revelação do Espírito Santo que até mesmo a fé foi Deus quem a deu. Né? Mas o ponto é, não foi por intermédio da lei que Abraão recebeu a promessa. Foi por intermédio do quê? Da graça. E o versículo completa, mediante a justiça da fé. Você é o justo que foi justificado porque creu. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E não porque obedeceu os mandamentos, muito embora ele temesse ao Senhor já depois de um certo tempo. Então ele recebe a promessa e anda ali pela terra. A promessa foi feita antes que houvesse lei. A promessa é para aquele que creu e para os seus descendentes que andam nas suas pisadas de fé. Para todo aquele que crê. Os justos ou os justificados pela fé, portanto, herdarão o mundo. Romanos 4,15 ainda diz, porque a lei suscita a ira. Se fosse pela lei, só existe uma promessa da lei, passível de se cumprir em nós. Porque as condicionais de cumprimento, nós perdemos todas as promessas, todas as bênçãos, se cumprides, se fizeres, se andares assim, se fizer aquilo. Quando a gente não erra numa, erra na outra, e é sempre achado em erro, e a lei toda hora está suscitando a ira de Deus. O que ele está dizendo com isso? Vamos ser bem práticos. Vai lá o cidadão
convertido mesmo que seja, olha para a mulher do próximo. O que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo, não importa o que a lei de Deus diz, mas que essa mulher bonita é. Então, o que suscita a lei na presença de Deus? Olha lá, pecou de novo. Merece o castigo eterno. A lei cobra de Deus, aponta-nos. Ela nos mostra o quanto somos incapazes de cumpri-la. E a única promessa que se cumpre em nós através da lei é inferno para aquele que não consegue cumpri-la. Se for mediante a lei, estamos perdidos. Mas se for justificado mediante a fé, pela graça de Deus, você se torna co-herdeiro de todas as coisas, juntamente com Jesus, que é o herdeiro na carne de Abraão, aquele que viria para abençoar, ser bênção para todas as nações. Abraão, sê tu uma bênção. E o teu descendente vai abençoar todas as nações da terra. Vai alcançar até o Brasil quando for descoberto depois. Só estou brincando aqui com a cronologia, né? Eu nem sei quanto tempo antes já existiam aqui alguns povos que provavelmente vieram lá pelo norte, pelo estreito, e foram povoando as Américas, já tinha gente, né? E a promessa é estendida para todas as nações, para todos os povos, e ele via também nós sendo alcançados por sua graça. Bendito seja o Senhor, que nos alcançou pela graça, mediante a fé. Aquilo que foi dito a Abraão, foi também dito a nós. Muitos não creem e não querem saber e dão as costas. Não receberão a promessa. Né? Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que nós também, os que cremos, receberemos, não mediante a lei, mas receberemos a herança, a promessa de sermos os herdeiros do mundo. Porque onde não há lei, ou seja, se o Senhor não está levando em consideração as falhas que temos na lei, não há lei quer dizer isso, ele não é que não haja lei, há lei. Mas onde ele não leva em consideração, também não há transgressão, porque eu creio que as minhas transgressões foram punidas e pagas em Cristo, na cruz do Calvário. Anulou-se as transgressões, foi rasgado o escrito de dívida que era contra mim e contra você que crê. Então são considerados justos. Portanto, os justos herdarão a terra. Os justos herdarão o mundo. Segunda afirmação, então, que o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o seu raciocínio, é que, muito bem, agora note o C. O C tem que ficar aí na sua Bíblia, pintado com aquele negocinho amarelinho, né? Marca texto, escrito aí com letras garrafais. Se os da lei é que são herdeiros, aconteceria duas tragédias. Ele está falando, se é pelo cumprimento da lei, se fosse assim, como está alegado, aconteceria então duas coisas. Anula-se a fé. Quer dizer, a lei e a fé não podem andar juntas. Ou você é salvo pela lei, ou é salvo pela fé. Alguém pode ser salvo pela lei? Não. Mas se for pela lei, então tem que anular a fé. Porque então nem Abraão não poderia ser salvo. Porque nem havia lei, e nem o resto do mundo poderia ser alcançado. Porque a lei foi dada para os judeus. E há bem, assim, só um dado interessante, somente depois da reforma, lá pelos idos de 1500, né,
que um tal Martin Luther King resolveu, ou Martinho Lutero, né? Martin Luther King é outro rapaz, eu conheço alguém com esse nome. O Martinho Lutero é que levanta, né, estas teses e enxerga a necessidade de que todos os povos, cada um, tenha a Escritura em sua própria língua. Note, ano de 1500. Enquanto acontecia isso lá, o Brasil estava sendo descoberto aqui. Né? O mundo estava meio que em polvorosa nessa época. Um outro, tal de Gutenberg, descobre a imprensa. E começa a produzir livros em quantidade. Olha que benção. Então, vamos traduzir a Bíblia para a língua de cada nação e imprimir muitas Bíblias, para que cada um tenha a sua, na sua própria língua. Só aí é que nós tivemos essa popularização e conhecimento mais aprofundado, mais abrangente da lei, dos escritos. Antes as pessoas ficavam à mercê do que se dizia os religiosos. O poder estava na mão do clero. Fazia o que queria, mandava, desmandava, ameaçava de excomungar, ameaçava. Então, a lei não pode salvar. A lei, de forma nenhuma, pode cancelar a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Nem aos posteriores a ele, porque a lei só veio 400 e tantos anos depois para os judeus. E depois, mais tarde, vem o Senhor Jesus e o Evangelho começa a ser espalhado. Onde é que fica todo o restante? Se é pela lei, não pode ser pela promessa, não pode ser pela fé. Uma coisa exclui a outra. Como é impossível, presta atenção, é impossível que Deus minta, é impossível que os seus propósitos falhem, não é? A sua palavra não pode mentir. Então, os seus preceitos, as suas promessas, a sua aliança, que foi feita lá atrás, mesmo antes da lei, continua valendo durante e depois da introdução da lei. A lei é um aio, a lei é apenas alguém que está ajudando-nos a perceber o quanto falhos somos e que precisamos de crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Tem a sua importância. Não estou desprezando nem tampouco o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo, para ser herdeiro, o herdeiro da promessa está pela fé independente da lei. Deus não pode mentir, nunca mentiu, e não pode desdizer o que disse, como se homem fosse, como se fosse uma criança, né? Era eu brincando. Não. Aquilo que ele afirmou, aquilo que ele combinou, está posto, está determinado para sempre. Os que creem herdarão a terra. Os que creem, que andam nas pegadas de Abraão, aquele que creu, que recebeu a promessa, também herdarão juntamente com ele. Para você, Abraão, e para a sua descendência. A terceira afirmação, muito interessante também, está aqui no versículo 16. A palavra é muito lúdica, muito clara. Esta é a razão porque provém da fé. É pela graça, mediante a fé. Ele está reafirmando isto. Então, qual é a razão? Ele apresenta 3 razões porque é pela graça, mediante a fé. Para que seja segundo a graça. Ou seja, não é por obras, não é por mérito, porque como vimos há pouco, Abraão não tinha mérito nenhum, parte do Senhor,
não é? Lembre-se do apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, parte do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, que vai ao encontro dele. Um encontro chocante, que o lança ao chão, tem as suas vistas queimadas pelo resplendor da glória de Jesus que lhe apareceu. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É muita graça, é misericórdia, é bênção de Deus, né? Então, é o presente, é ser herdeiro com Ele, mediante a graça. Mediante a graça, ou melhor dizendo, pela graça. Segunda razão, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Se é pela graça, não é pela lei, não é pelos méritos, é para todos aqueles que recebem esta graça. Para todos aqueles a quem o Senhor busca, revela-se, se autoproclama, se anuncia, no poder do Espírito Santo. É Ele quem faz esta obra. Nós podemos ser instrumentos dele, para levar, para pregar este evangelho, para falar esta mensagem. O Senhor Jesus morreu porque ama você. O Senhor Jesus quer te salvar. Creia e será salvo. Tu e tua casa. Os que creem. Os que creem. E bendito seja o Senhor, a promessa é para vós e vossos filhos. Creiamos nisto também. E imploremos a Ele a revelação do Senhor também aos nossos filhos. Eu não sou digno, não sou merecedor, foi graça. Ele me deu a fé salvadora. Só me resta uma esperança para os meus filhos, que Ele faça o mesmo com elas. Caso contrário, não há chance. Cumprimento da lei, estão longe. Nem se quisesse reivindicar isso, né? Não recebem. Não há um justo, não há um sequer. Mas aqueles a quem o Senhor revela a sua graça, o seu poder, torna firme a promessa de ser co-herdeiro com Cristo, pela graça. Não somente ao que está no regime da lei, mas a todo que é da fé que teve Abraão. Então, somente crer no descendente. Aí, crendo no descendente, o Senhor então tem a sua revelação toda, ampla, completa, dizendo: tem um dia, haverá um momento em que a peregrinação vai cessar, em que o Senhor Jesus há de retornar e vai julgar vivos e mortos. O julgamento é este: quem crê, permanece a aliança, permanece a promessa, permanece a promessa da herança, vai para um novo mundo, uma nova terra, um novo céu, seja aonde for, né? Se aqui, se em outro lugar, onde quer que seja, estar com Deus, estar com Cristo, é maravilhoso. O lugar onde habita a justiça, não é? Então, as promessas de Deus se cumprirão cabalmente para aqueles que creem e que recebem pela fé, tal qual Abraão. Para ilustrar bem, né, e fazer uso teológico aqui do que diz a Escritura, lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: a fé, ou melhor, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, é porque creu, aí ele obedeceu. A sua fé era prática,
era responsiva, ela respondia na prática aquilo que ele creu. Não é do contrário. Obedeceu, por isso recebeu. Não. Creu, por isso obedeceu. É o mesmo ainda hoje. A fé sem obras é morta. Eu digo que creu, mas age como quem não creu, está demonstrando que não creu. Quando nós cremos em verdades tão maravilhosas, tão grandiosas, vou ser o herdeiro de todas as coisas com Cristo, habitar na sua presença para sempre com Deus, limpo, purificado, sem a possibilidade do pecado entrar nunca mais, sem mais guerra, sem mais dor, sem mais angústia, nunca mais. E isso não alegra o meu coração, não tira um glória a Deus, não tem um aleluia. A minha fé, para dizer o mínimo, está muito fraca, está muito triste, está muito acanhada. Tomar essas coisas por verdade, há de se alegrar o coração, há de bendizê-lo, há de servi-lo com empenho, com alegria, com determinação, com esforço, por que não? Pensa que foi fácil? Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. E ele foi, porque creu. Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Estou lendo o texto aqui de Hebreus 11, de 8 a 10. 9. Pela fé, peregrinou. É uma figura tremenda do que nós vivemos hoje. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como que em terra alheia. Mas era dele. Mas não podia chegar lá, batendo em todo mundo, sai daí que Deus me deu isso aqui. No momento certo é que Deus ia dar a terra. E era para a descendência dele. Não era para os dias dele, olha que interessante isso. Não era para os seus dias, ele peregrinou na terra da promessa como que em terra alheia. Agora olha, habitando em tendas. Agora fala dos herdeiros, com Isaac e com Jacó. Habitando em tendas, isto é, sem fazer uma morada permanente. Sem achar que estava realizadas as promessas, crendo, olha o que diz o texto, herdeiros com ele da mesma promessa, porque, vamos ler junto, versículo 10, está aí no quadro não? Não deu, né? Mas abra aí sua Bíblia, Hebreus 11, 10, acharam? Misericórdia? Amém? Então leiamos, versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Voltando à tese lá do começo. Quem foi o arquiteto que construiu todas as coisas? O edificador do mundo. Quem determinou a existência de tudo isso? Quem criou, quem projetou, quem planejou, cada detalhe, cada nuance, cada minúcia. Ele é minucioso, detalhista. A sua glória é revelada o tempo todo, em toda parte. Não é? Mas nós vemos um mundo manchado, porque ainda é o momento de habitarmos em tendas. Figura que o apóstolo Pedro usa para explicar a situação do nosso corpo. Essas tendazinhas, tão frágeis, que vai se acabando, o tecido vai rasgando, faz um remendinho ali, outro acolá. São tendas. É um período que nós estamos peregrinando, estamos de passagem, aguardando aquilo que tem fundamento, firmeza, glória,
teremos um corpo semelhante ao seu, um corpo glorificado, transformado. O que é mortal revestido da imortalidade. O que é corruptível revestido da incorruptibilidade, que não se corrói, que não se desgasta, que não cai o cabelo, pasme, não embranquece. O Senhor está fazendo isso. Não é? Então, a conclusão. Conclusão, meus irmãos. Há um lugar que ainda não podemos ver, se aqui ou em outro lugar. Nós o contemplamos apenas com os olhos da fé do nosso pai Abraão. Recebamos a promessa, imitando o nosso pai da fé, Abraão, um lugar onde todas as bem-aventuranças se cumprirão. Você já viu as bem-aventuranças? Bem-aventurado aquele que é manso, porque herdará a terra. Porque chegarão aos céus, porque desfrutarão da presença de Deus. É um estado em um lugar maravilhoso para sempre na presença do Senhor. Estamos de passagem, estamos peregrinando para este lugar cheio de bem-aventuranças, lugar onde habita os justos, os justificados e a justiça. Assim, meus irmãos, na nossa aplicação, o que devemos fazer? Devemos permanecer firmes, crendo, esperando, como quem vê. Como quem vê. Eu creio. Né? Tem um cântico de coral muito bonito. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos da minha mente, Senhor, para que eu possa ver. A oração do cego. Abra os meus olhos. O que queres que eu te faça? Né? Talvez o Senhor esteja nos perguntando. O que queres que eu te faça? Seria muito bom se nós orássemos com toda sinceridade, consagrando ao Senhor. Permita que eu veja as tuas maravilhas, Senhor. As maravilhas da tua lei. Que eu entenda, que eu veja, tira, descortina toda a cegueira, toda a escama, para que eu veja essas coisas e receba com a fé de Abraão, de quem o Senhor se agradou, porque creu. Até mesmo a fé é um dom de Deus. Não pensemos que é por nossa justiça, não é por nós praticarmos a lei, não é porque somos bons. A minha fé é a melhor. Não pense isso. Então, somente cabe a nós, né, depois de corar de vergonha, então somente cabe a nós reconhecer que foi dádiva, foi graça, foi presente. Obrigado, Senhor, porque a minha fé, mesmo débil, mesmo pequenina, foi o Senhor que deu. Aumenta a minha fé. Se o Senhor deu ela ainda tão insípida, então aumenta, faz dela uma fé grande, grandiosa, para honrar e glorificar o Senhor. A nossa oração tem que ser assim. Ele faz a promessa e concede os meios. A fé não vem de vós, não vem de nós, é dom gratuito de Deus, como está lá em Efésios. Sigamos com eterna gratidão, oferecendo a Ele o nosso louvor, o nosso bom testemunho, a nossa boa ação. Atos que demonstrem, que revelem uma fé pura, sincera e verdadeira, daquele que foi justificado pela graça, daqueles que vão herdar o mundo vindouro. É grandioso demais. Somos co-herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo. A Ele, nosso louvor, a nossa adoração. Não por pagamento, mas porque Ele é justo,
porque Ele é digno, porque fica-lhe bem a adoração, fica-lhe bem o cântico de louvor, fica-lhe bem a honra, a glória, o louvor e o reconhecimento da sua santidade pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a você que curve sua cabeça, consagre ao Senhor a sua vida, com gratidão pela fé que Ele tem dado, pela sua graça bendita. Continue clamando pelos seus queridos, continue clamando para que Deus use você como instrumento para anunciar as suas promessas. Através da proclamação, Ele vai buscar aqueles a quem Ele deseja tocar, converter dos seus maus caminhos, para morar para sempre com Ele, no lugar onde habita a justiça. Consagre-se ao Senhor.